na maré baixa. Esses cresceram aqui há cerca de 5.000 anos, quando o nível do mar era cerca de 1 metro mais alto. O tapete vivo de bactérias que os formou morreu à medida que o nível do mar foi baixando gradualmente. Os sedimentos capturados pelas bactérias foi transformado em pedra calcária. A vida floresceu e se tornou a força modeladora do mundo. Em Utah, conchas de incontáveis milhões de criaturas marinhas que viveram e morreram aqui ficam expostas onde o rio São João causa um grande desgaste na crosta terrestre. O rio revelou um mundo perdido, onde outrora mares rasos se lançavam ao litoral da única massa de terra do mundo, o supercontinente gigante chamado Pangeia. Há 200 milhões de anos, o Planalto do Colorado era um deserto na região equatorial de Pangeia, o supercontinente que se estendia ininterrupto de um polo ao outro. Há 50 milhões de anos, toda essa região passou por uma mudança cataclísmica. A erosão começou inexoravelmente a açoitar camada após camada de rocha. As forças tectônicas que comprimiam, pressionavam e erguiam o terreno, moldando novamente paisagens fantásticas, estavam travando uma batalha interminável contra as forças da erosão, que aplainavam o terreno. Rochas vulcânicas que nunca forçaram seu caminho para a superfície se manifestaram. O granito foi formado quando o terreno estava enterrado sob 1.600 metros de arenito. A erosão desgasta a rocha sedimentar, deixando o esqueleto duro e ígneo de montanhas emergentes. A água é a força mais potente de todas. Ela corta a rocha sólida, criando gargantas profundas. Com uma paciência inesgotável, ela esfregará uma pedra na outra até moldar as rochas. Um dia, em um futuro inimaginavelmente distante, a garganta chamada de Antelope Slough será tão larga e profunda quanto o próprio Grand Canyon. Os pilares, morros íngremes e as mesas de arenito que se elevam a 300 metros acima das planícies são monumentos a milhões de anos de batalha geológica, mas eles também desaparecerão. Nada resiste à erosão. Tão rapidamente quanto as forças tectônicas erguem montanhas, o vento, a chuva e a gravidade as erodem, no sentido descendente. Esculpindo a superfície, cavando os desfiladeiros mais profundos, reduzindo as montanhas mais altas, a natureza encontra seu próprio equilíbrio. No final, ela desmanchará todas as estruturas que a Terra criar. Há 200 milhões de anos, o supercontinente Pangeia começou a se dividir em dois. Isso demorou 65 milhões de anos. Dois continentes que conhecemos hoje foram moldados por outra elevação da crosta que atingiu os restos do supercontinente no sul. Nas florestas da América do Sul, há uma das feições mais notáveis da face da Terra. Toda essa paisagem deve sua existência a esse violento capítulo da história da Terra. A esperança de encontrar mais indícios sobre essa catástrofe trouxe o professor Michael Rampino até aqui. Cataratas do Iguaçu, Argentina. Para mim são as quedas d'água mais espetaculares do mundo. Não apenas por causa do cenário espetacular daqui, uma catarata com 76 metros de altura e 1.600 metros de comprimento, mas também devido à magnífica geologia. As rochas dos saltos contêm indícios pertinentes a um evento geológico ocorrido aqui há 135 milhões de anos. A evidência geológica está aqui nestas rochas. Isso é basalto, uma rocha vulcânica, dura, tingida de vermelho pela oxidação do ferro dentro da rocha. Na verdade, estamos de pé aqui, na base de um derramamento de lava basáltica com mais de 30 metros de espessura. Apenas um dos muitos derramamentos de lava dessa região que formam uma pilha de lava com mais de 1.600 metros de espessura.
Na verdade, nas cataratas é possível ver os degraus dos saltos, que mostram as torrentes individuais de lava dessa pilha. Imagine erupções vulcânicas tão grandes que produziam torrentes de lava, irrompendo de fendas e fissuras gigantescas da crosta terrestre, fluindo para uma área com o dobro do tamanho do estado do Texas, mais de 647 mil quilômetros quadrados, um evento vulcânico monumental. Quantidades maciças de gases ricos em enxofre expeliram para a atmosfera gotículas de ácido sulfúrico, formando um véu que bloqueou a luz solar e esfriou o clima. A chuva de ácido sulfúrico matou a vegetação. Ocorreu um desastre ambiental de proporções enormes. Isso foi há 135 milhões de anos, no final do período Jurássico do tempo geológico, uma época na qual houve extinção em massa de muitas formas de vida. Nessas rochas há evidências de um evento ainda mais dramático na história da Terra. Aqui está a evidência que eu precisava. Do outro lado do mundo, atravessando o Oceano Atlântico, fica o deserto mais antigo do planeta. Ele domina a maior parte do país sul-africano chamado Namíbia. Viajei mais de 6.400 quilômetros e as rochas são exatamente as mesmas. São basaltos e a sua idade é de 135 milhões de anos. Está claro que quando essas rochas irromperam como torrentes de lava viajando centenas de quilômetros, a América do Sul e a África estavam unidas num supercontinente. O Oceano Atlântico, que agora separa a África da América do Sul, deve sua existência a esse cataclismo geológico que dilacerou a Pangeia. O supercontinente era assim, sendo formado pelos atuais continentes da África, América do Sul, Índia, Antártica e Austrália. A separação começou aqui e dividiu o continente nos atuais continentes da América do Sul e África. Em termos geológicos, isso ocorreu inacreditavelmente rápido. A fratura se abriu rumando para o norte à velocidade de 5 centímetros por ano. A fratura separava o terreno enquanto prosseguia. Fontes de fogo vulcânico jorravam através da ruptura. O processo todo terminou dentro de 5 milhões de anos. As evidências da ruptura estão claras. Os litorais da América do Sul e da África se casam perfeitamente. E sob o oceano, a cordilheira centro-atlântica está a quase a mesma distância dos dois continentes e continua a afastá-los. Mas as elevações geológicas podem indicar desastres. Houve 5 grandes extinções em massa na história da Terra. A mais conhecida é a dos dinossauros. Por que eles simplesmente desapareceram da face da Terra? A Índia pode fornecer a resposta. Há 65 milhões de anos, ela ainda era uma ilha que flutuava rumo à Ásia. Nessa época foram criadas as estruturas em camadas do Deccan. Uma grande fratura vulcânica expeliu cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados de lava. Camada sobre camada de lava jazem sob o terreno, chegando a ter 2.400 metros de espessura. Alguns cientistas acreditam que a escala dessa atividade vulcânica foi tão grande que exterminou os dinossauros. O professor Michael Rampino acha que o Deccan foi criado por um visitante extraterrestre. Este é o Hoba, o meteorito de ferro na Namíbia. É o maior meteorito conhecido na Terra. Tal como a maioria dos meteoritos, ele contém irídio, um elemento raro. Foi provado que o irídio é a chave, a conexão entre o evento de impacto e a extinção dos dinossauros. O irídio é encontrado perto de crateras de impacto, mas é extremamente raro em todo o restante da crosta terrestre. Nestas crateras, o nível de irídio é 10.000 vezes maior do que o normal. Concentrações também elevadas foram encontradas no registro sedimentar em todo o mundo, datando de 65 milhões de anos. Recentemente, uma cratera com mais de 176 quilômetros de comprimento foi detectada perto da costa da península de Yucatán, no México. Ela também foi criada há 65 milhões de anos.
Ela foi formada por um matador cósmico com 16 quilômetros de comprimento que colidiu com a Terra a mais de 96 mil quilômetros por hora.